Pessoal, vamos falar agora sobre o terceiro episódio da série X-Men de 97, chamado Fogo Encarnado. Eu sou Mustafa e bem-vindos ao canal Enick Black! Pessoal, o episódio se inicia com o Fera fazendo exames para saber quem é a tal Jean Grey que aparece no final do episódio passado e descobre que a nova personagem é a verdadeira Jean Grey. A Jean, que teve o bebê Nathan com o Scott, sai com ódio, já que todos acreditam que ela não é a verdadeira Jean. Até o Scott não acredita. Quando ela vai para o quarto e pega o Nathan no colo, uma voz surge e diz que a criou, dizendo que ela tem um potencial muito maior do que a verdadeira Jean Grey. E ele vai ajudá-la a se transformar na verdadeira eu, que era para ela se tornar. Então ele começa a mexer com a mente dela, mostrando todo o seu potencial. E quando ela percebe que ela tem um potencial e um propósito muito maior do que ser simplesmente a Jean Grey, ela começa a mexer na mente de todos os X-Men, transformando-se na rainha dos duendes. E cara, fica um verdadeiro inferno dentro da mansão X. Então, enquanto tá todo mundo passando esse inferno dentro da mansão X, a verdadeira Jean aparece imitando e acaba com todas as ilusões. A rainha dos duendes foge com Nathan para o Senhor Sinistro. O personagem morfo, que foi criado apenas para a série, foi uma das experiências do Senhor Sinistro e sabe onde ele está. Alguns deles vão até lá para poder salvar o bebê. Enquanto isso, o Senhor Sinistro põe Nathan numa cápsula para infectá-lo com um vírus tecno-orgânico, dizendo que a mistura do DNA do Scott com da Jean Grey criaria um soldado perfeito. Os X-Men invadem a mansão de Sinistro. Engraçado, os X-Men invadem a mansão. Então os X-Men invadem a mansão de Sinistro e começa uma briga com a Rainha dos Duendes. Todos, incluindo Magneto, Morfo, Vampiro e Bishop, entram na porrada. Scott também. Até que a verdadeira Jean da mansão começa a enfrentá-la mentalmente e ajuda ela a se lembrar sobre si mesma. A Rainha dos Duendes cai em si e acaba ajudando Scott a salvar o bebê. Então Sinistro desaparece. E nesse momento, que pra mim foi uma cena de total mitagem, que ela mostra que ele é muito mais poderosa do que o próprio Senhor Sinistro, por isso que ele saiu fugido. Após ter salvado o Nathan, o Fera não consegue remover esse vírus dele, porque é muito avançado. Como o Bishop é do futuro, eles decidem mandar Nathan para o futuro e lá ele ser treinado para aprimorar suas habilidades. Contudo, só havia, entre aspas, passagem para duas pessoas, pro Nathan e pro Bishop. O Scott fica puto porque o pai dele abandonou ele quando ele era mais novo, ele fica totalmente contra, mas é o único jeito de salvar o garoto, e assim é o que acontece. A Rainha dos Duendes vai embora da mansão e a Jean diz que ela pode ficar, mas é complicado porque as duas têm as mesmas memórias, os mesmos poderes e os mesmos desejos, as duas amam Scott, então ia ficar uma parada muito complicada. Quando a Jean verdadeira aperta a mão dela e diz até mais Jean, ela diz: meu nome é Madeline Pryor, ou seja, ela já tá entrando em quem ela realmente é, e então o episódio acaba. Pessoal, até agora pra mim esse foi o melhor episódio dentre os três, sério, esse episódio foi de uma mitagem terrível. Eu amo a personagem Madeline Pryor, cara, sério, maravilhosa. Mas agora eu quero falar pra vocês um pouco sobre como tudo isso acontece nas histórias em quadrinhos, pra vocês ficarem bem atentos sobre o que pode acontecer no futuro. A Madeline Pryor faz sua primeira aparição em Uncanny X-Men 168, em 1983. Sua introdução no enredo ocorreu logo após a trágica morte da Jean Grey, que foi durante a saga Fênix Negra. E o engraçado é que ela não era simplesmente uma cópia física da Jean Grey, mas ela também tem sua personalidade, ela tem as suas habilidades e seus poderes telepáticos, talvez até certamente um pouco mais poderosa do que a verdadeira Jean Grey. Então é uma possibilidade. Ela é uma cópia da Jean Grey que foi criada pelo Senhor Sinistro, que é conhecido como o geneticista Nathaniel Essex. Para quem não sabe, a empresa Essex é uma empresa de genética que aparece, se não me falha a memória, no X-Men Apocalipse, porque a Jean Grey, o Noturno e o Scott acabam libertando o Wolverine, e ali no finalzinho, se não me falha a memória, na cena pós-crédito, aparece essa empresa para coletar o DNA do Wolverine, que é dessa forma que é criado a X-23 no filme Logan. É porque, pra quem não sabe, cara, o Scott ele tem um DNA quase perfeito. Ele é uma mistura de seres como se fossem alienígenas misturado com mutante. Realmente, o DNA do Scott ele é muito precioso. Toda a família Summers, todo o DNA da família Summers é muito precioso. Quando a Jean Grey morre, ele recria ela como Madeline Pryor, a cópia dela, e então na mistura do DNA dos dois, teria basicamente o DNA perfeito, porque os poderes dos dois e o DNA dos dois dariam um DNA altamente perfeito para que eles pudessem criar inúmeros soldados só para ele. Ou até mesmo melhorar o seu próprio DNA, porque ele é do século XIX, então ele vai aprimorando o seu DNA usando o DNA dos próprios mutantes. Ou seja, ele não é um mutante, o Senhor Sinistro não é mutante.
A Madelyne Pryor e o Scott acabam se apaixonando e eles têm um filho chamado Nathan Summers, que pra quem não sabe, no futuro se torna o Cable, que aparece em Deadpool 2. Sim, o Cable é filho do Scott com a Madelyne Pryor. Nas histórias em quadrinhos, houve uma competição genética entre o Apocalipse e o Senhor Sinistro para saber quem conseguiria pegar o Nathan para si, e é o Senhor Sinistro que acaba vencendo. Durante uma batalha entre os X-Men e Apocalipse, que ocorreu numa linha do tempo alternativa, não era a linha do tempo principal, e essa linha do tempo é conhecida como a Era do Apocalipse, o recém-nascido Nathan foi infectado com esse vírus tecno-orgânico pelo Apocalipse, não foi pelo Senhor Sinistro, como foi mostrado na animação. E para salvar o moleque, acontece a mesma coisa que acontece na animação. Mandaram ele para o futuro. E lá ele fica pica das galáxias. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever e dar o like no canal. E, por favor, comenta, me diz o que vocês acham. O que vocês acharam desse terceiro episódio? Porque, no meu ponto de vista, foi o melhor episódio até agora. Então é isso, rapaziada. Esse é o canal NK Black. Tamo junto!